Normalmente, a neve branca na noite de 16 de fevereiro de 2002 mudou de cor para bordô. O policial que inspecionava na área perto da estação ferroviária Furmanov encontrou tarde da noite uma jovem deitada na neve com o crânio esmagado, congelada em uma posição antinatural. A apenas 100 metros da primeira poça de sangue na neve estavam os corpos retalhados de mais duas jovens. Foram mortas com crueldade inacreditável. No corpo de uma delas, os peritos contaram 32 ferimentos e no corpo da outra, 28. O policial estremeceu, pois em todos os anos de serviço ele nunca tinha visto algo assim. 22 de dezembro de 1973, na vila de Mikhalkovo. O inverno já havia envolvido tudo há muito tempo. Perto dos caminhos cobertos de neve, há grandes montes de neve e no ar pode-se sentir o cheiro do vento gelado. Pisca-piscas tremeluzem nas janelas dos prédios Khrushchevka. Todas as pessoas já decoraram suas casas, apartamentos, enfeitaram as árvores de Natal e estão esperando o Ano Novo. Nesse dia, na maternidade, nasceu um menino que será chamado Kolya, Nikolai Dudin. Ele acabou de nascer e ainda não sabe que terá uma infância terrível e sangrenta. Estamos no ano de 1978. Nikolai já tinha completado 5 anos quando, acordando certa manhã bem cedo, foi direto para a cozinha. Lá, perto do fogão, sua mãe estava ocupada preparando o café da manhã para ele. Sempre que ele olhava para ela, sentia alegria e seu coração se aquecia. A mãe era aquela pessoa que sempre ouvia, apoiava e abraçava. Mãe. O menino a amava muito. Ela pôs um prato diante dele e, apesar da comida deliciosa, Kolya estava com pressa. Mal via a hora de correr para o quintal e brincar. De repente, a porta da frente rangeu e Arkady entrou na cozinha. O pai de Kolya tinha voltado do turno da noite. Ele lançou um olhar indiferente e cansado para o menino e, sem dizer uma palavra, foi para outro cômodo. Um frio percorreu o corpo de Kolya e seu coração se apertou de medo. O pai era cruel e essa crueldade não era só com ele, mas também com o irmão e com a mãe. Na cabeça dele, embora tentasse de todas as formas esquecer essas situações traumáticas, de vez em quando vinham à tona fragmentos de lembranças de como o pai, bêbado, batia nele e na mãe. Isso acontecia com tanta frequência que Nikolai, ainda tão jovem, já passou a odiar e temer o próprio pai. Kolya terminou seu café da manhã, com os pensamentos voltados para o encontro que estava por vir. Ele mal podia esperar para sair correndo para a rua. Ele vestiu a jaqueta rapidamente, amarrou os tênis depressa e, em poucos segundos, a pesada porta de entrada se fechou atrás dele. Kolya estava parado na varanda, sentindo o vento fresco em seu rosto. Ao redor, as árvores já estavam cobertas de folhas verdes e brilhantes. Ele estava feliz e foi rapidamente ao encontro do seu amigo. Seu cão mais fiel e querido o esperava. Seu melhor amigo sempre o esperava no quintal, perto da velha macieira em sua casinha. Eles eram inseparáveis. Nikolai adorava passar tempo com o cachorro. Eles corriam juntos e brincavam com a bola. O menino até ensinou alguns comandos ao cachorro. Kolya amava o rostinho fofo dele, adorava brincar com ele, gostava de ver como o cachorro ficava feliz ao vê-lo e balançava o rabo. Nesse dia tudo começou tão bem quanto antes. Kolya correu até a casinha, o cachorro começou a ganir de alegria e a pular. O menino soltou a corrente. Eles começaram a brincar, correndo pelo quintal. O mundo inteiro parecia brilhante e bondoso. Mas de repente essa atmosfera alegre se dissipou num instante. O pai desceu silenciosamente para a varanda. Seu rosto estava sombrio e sem emoção, e ele segurava uma velha espingarda de caça nas mãos. Nikolai, ao ver tal objeto nas mãos do pai, nem teve tempo de entender o que ele pretendia fazer. Mas no fundo ele sabia para que servia uma espingarda, e por isso seu pânico atingiu o limite. Um instante depois, ouviu-se um tiro ensurdecedor que ecoou nos ouvidos de Kolya. O cachorro, que há pouco pulava de alegria, caiu no chão e uma mancha vermelha se espalhou sob ele. Kolya ficou paralisado de choque, olhando o corpo imóvel do cachorro. De repente, o menino caiu e começou a chorar, cobrindo os olhos com as mãos. Ele não conseguia acreditar que isso tinha acontecido justamente com ele agora, que o cachorro dele, que ele tanto amava, não estava mais vivo.
Ele nunca mais vai brincar com ele, nunca mais vai admirar o pelo dele brilhando ao sol, nunca mais vai olhar nos olhos alegres e cheios de vida dele. Mas nesse momento o pai dele se aproximou e começou a segurar as mãos dele, forçando, obrigando. Depois de alguns minutos, quando Kolya voltou um pouco a si e percebeu o que estava acontecendo, uma fúria explodiu dentro dele. Só que ele sabia que não conseguiria resistir ao pai. E tudo o que lhe restava era ir para a casa da mãe e tentar se acalmar. Alguns meses depois, o menino ainda não conseguia aceitar esse fato, não conseguia perdoar o pai. Ele ainda não sabia que, mesmo quando crescesse, essa situação continuaria sendo um fardo pesado em seus ombros. Em outro dia, o pai se aproximou dele e pediu ajuda. O menino foi atrás dele, indo para o galpão onde havia vários animais, especialmente bezerros. De repente, o pai parou e disse a Nikolai para entrar sozinho enquanto ele disse que iria pegar algo e voltaria. Depois de alguns minutos, o pai realmente voltou, mas desta vez já com um machado na mão. O pai começou a abater, e Kolya não conseguia olhar para aquilo, mas seu pai, vendo que a criança estava com medo e se sentindo mal ao ver o sangue, nem pensou em parar. Pelo contrário, ele zombava de Kolya, chamando-o de fraco e chorão. Depois, ele pedia de propósito para Kolya ajudar a cortar as carcaças dos animais. O pai dele realmente achava que era assim que se devia criar meninos, para que seu filho crescesse um verdadeiro homem, mas nem imaginava que esses métodos acabariam se voltando contra ele mais tarde. Essas situações sangrentas aconteciam com tanta frequência que Kolya já estava se acostumando com a crueldade. Isso já tinha se tornado uma rotina diária para ele. Ele já tinha aprendido a olhar calmamente para as ações do pai, o sangue não causava mais horror e a piedade pelos seres indefesos foi desaparecendo aos poucos. Kolya aprendeu a usar objetos perfurantes e cortantes, e também como o corpo é estruturado. E agora Kolya já tem 13 anos e está na 7ª série. Não dava para chamar Kolya de um adolescente atraente. Encurvado, baixinho, usava óculos e tinha uma fala pouco clara. Por causa dessa aparência, ele frequentemente se tornava alvo de gozações. Ele não demonstrava nenhum interesse pelos estudos e, na maioria das vezes, tinha um desempenho ruim. E então, em 3 de dezembro de 1984. O ano novo estava se aproximando. Apesar das férias que se aproximam, Kolya volta para a casa da escola de mau humor. Na escola, o dia foi ruim como sempre. Ele ouviu muitas zombarias e insultos direcionados a ele. Ele já estava cansado disso há muito tempo, mas mais uma vez não conseguiu se defender e só restou aguentar e acumular raiva. Kolya nem imaginava que hoje aconteceria um momento decisivo em sua vida. O adolescente entrou em casa, largou a mochila e foi para o seu quarto. Ao passar pela cozinha, o pai começou a gritar incoerentemente, mandando que ele se aproximasse. Nikolai já tinha visto o pai assim muitas vezes, alterado e com uma garrafa de vodka na mão. E daí, o bimestre já está quase acabando, mostra aí suas notas. Kolya, após um breve silêncio, colocou a caderneta na mesa com relutância. Ele já sabia o que viria a seguir. E quando o pai dele visse aquelas notas horríveis... Arkady passou os olhos pelas colunas, folheou as páginas e viu muitos rabiscos vermelhos e praticamente todos os dias havia observações sobre o comportamento. Ele fechou e colocou a caderneta de lado, suspirou profundamente, levantou-se e foi até Nikolai. Enquanto caminhava, pegou uma panela do fogão e começou a bater em Kolya com ela. Ao ouvir os gritos, a mãe correu e tentou afastar o pai, mas ela não tinha força suficiente e também acabou apanhando dele. Isso acontecia com frequência na família deles. Esse episódio não foi uma exceção. Só que dessa vez, enquanto o pai batia, algo se rompeu dentro de Kolya. Durante todo o ano letivo, ele suportou insultos e zombarias dos colegas de classe, suportou humilhação e violência do pai. A cada segundo, uma fúria incontrolável crescia dentro de Kolya, e então ele tomou uma decisão para si mesmo. Neste dia, eu vou me vingar dele por todos esses anos de humilhação. À noite, Kolya teve um plano. Ele sabia onde a arma estava guardada e também sabia muito bem como usá-la. O pai dele sempre o levava para caçar e o ensinava. Kolya esperou o pai dormir. Ao ouvir o ressonar característico, entendeu que era hora de começar.
Saindo do quarto, Kolya foi até a sala onde o pai dormia. No caminho, pegou a espingarda que havia escondido atrás da porta. Muito silenciosamente e sem fazer barulho, Kolya se aproximou do pai adormecido. Ele levantou a arma pesada e, com o dedo um pouco trêmulo, engatilhou a arma. Depois pegou o travesseiro que estava jogado ao lado e cuidadosamente colocou na cabeça do pai. Encostou o cano na cabeça através do travesseiro e puxou o gatilho. Ouviu-se um tiro abafado. O travesseiro absorveu parte da energia do som. Nesse momento, Kolya não sentiu nenhuma pena do pai, apenas alívio e uma sensação estranha. Mas, no geral, ele gostou da sensação. Ele gostava do fato de que, finalmente, o pai estava pagando pelas lágrimas da mãe, pela morte do cachorro querido, pela infância traumática. Kolya ouviu passos. Era a mãe. Ele rapidamente jogou de lado o travesseiro furado, cobriu o corpo com o cobertor e correu apressado para o seu quarto com a espingarda. Jogou a espingarda atrás da porta, deitou-se e fingiu dormir. A mãe, meio adormecida, achou que tinha ouvido coisas e voltou a dormir. O adolescente, algumas horas depois, surpreendentemente quase sem fazer barulho, arrastou o pai para fora, levou o corpo até um poço abandonado e o jogou lá dentro, cobrindo com lixo por cima. No dia seguinte, Kolya disse à família que o pai tinha saído cedo de manhã e não voltou. Talvez a mãe até tenha desconfiado, mas não deixou de acreditar na história do filho e simplesmente aceitou o desaparecimento do pai com alívio. Desde aquele dia, passou-se exatamente um ano. Kolya já tinha completado 14 anos, passou-se um ano e ninguém veio atrás dele. Ninguém bateu na porta, não colocaram algemas, não fizeram perguntas. A polícia não conseguia encontrar Nikolai de jeito nenhum. Para ele, isso se tornou a principal prova de sua superioridade. Se não pegaram de imediato, então nunca vão pegar. Aquele medo que no começo fazia com que ele se assustasse com qualquer barulho desapareceu completamente. Em seu lugar surgiu uma confiança inabalável. Ele deu o passo mais assustador que uma pessoa pode dar e o mundo não desabou. O sol continuava a brilhar, a grama crescia e ele continuava a respirar e a andar por esta terra. Ele chegou a uma conclusão simples, mas assustadora. As leis são feitas para os fracos e tolos. Ele estava acima disso. Na cabeça dele formou-se uma convicção clara. Se você for corajoso o suficiente e souber se esconder, pode fazer qualquer coisa. Kolya não precisava mais tolerar insultos ou o menor desrespeito. A situação em casa piorou muito. A mãe, que antes podia gritar com ele ou obrigá-lo a fazer a lição de casa, agora tinha se transformado em uma empregada assustada. Ela sentia intuitivamente o perigo vindo do filho. Cada vez que ela tentava ser rigorosa, ele simplesmente olhava para ela em silêncio, e nesse olhar ela via uma agressividade assustadora. Era como se ela visse nos olhos dele aquela indiferença e frieza. Via no rosto dele aquela calma mortal. Via nos movimentos dele aquela rigidez e ousadia que faziam o sangue gelar nas veias involuntariamente. Ele parou de levar em conta a opinião dela. Se quisesse, saía a noite toda. Se quisesse, não voltava por um dia inteiro. Ele percebeu que naquela casa não era mais uma criança, mas sim o dono quem ditava as regras. A mãe era apenas um obstáculo, que ele suportava só porque ela cuidava dele, e no geral ainda era uma pessoa próxima para ele. Na rua, seu comportamento mudou ainda mais. Antes ele era discreto e quieto, tentava não chamar atenção. Agora, ele andava mostrando para todos ao redor que não tinha mais medo de nada. Ele parou de evitar grupos de colegas barulhentos ou adultos bêbados. Agora, eles mesmos involuntariamente lhe davam passagem, sentindo a energia pesada e sombria que emanava do rapaz. Ele começou a passar muito tempo andando por lugares que as pessoas normais evitam, terrenos baldios, construções abandonadas, becos escuros, mas ele não tinha medo de se tornar uma vítima nesses lugares. Pelo contrário, era ele quem saía para caçar. Ele passava horas observando os transeuntes, avaliando a vulnerabilidade deles. E então, 1988, mais um dia em Furmanov terminava como de costume. Kolya estava voltando para a casa da escola. De repente, ele notou uma jaqueta familiar à frente. Era sua colega de classe. Aquela mesma que não perdia a chance de provocá-lo ou rir junto com todos da aparência dele.
Algo estalou dentro de Kolya. O medo das provocações constantes de repente foi substituído por raiva. Ele sabia muito bem por qual caminho ela passava todos os dias, então simplesmente foi atrás, tentando não fazer barulho. Ele se mantinha à distância, tentando não ser notado por ela. A menina caminhava calmamente para frente sem sentir perigo e só queria chegar logo em casa. Quando eles se afastaram o suficiente das ruas barulhentas e o lugar ficou deserto, Kolya entendeu. A hora havia chegado. Ali gritar era inútil, e ele apressou o passo, alcançando a vítima. Kolya não tentou conversar com ela. Agarrando a garota pelo pescoço, ele começou a ameaçá-la, lembrando com raiva dos momentos em que ela zombou dele. Depois disso, ele espancou brutalmente a garota e abusou dela, e pela segunda vez na vida sentiu aquela sensação de satisfação. Ele gostava de se vingar e de sentir um poder ilimitado sobre aqueles que antes o perseguiam. Ele pensou que isso novamente passaria impune, que talvez nem fosse pego como antes, mas a polícia o prendeu quase imediatamente. A vítima era sua colega de classe, e por isso ela contou tudo imediatamente e disse o nome dele. Os policiais nem imaginavam que esse interrogatório se tornaria uma verdadeira sensação para eles. Respondendo às perguntas dos investigadores na sala, Nikolai de repente exclamou: "Hein, o quê? Agora perguntem onde está meu pai." Os investigadores ficaram surpresos. Depois disso, Kolya começou a contar em detalhes como atirou no pai com uma espingarda cerrada, jogou o corpo em um poço abandonado e o cobriu com lixo. Antes disso, Arkady Dudin era considerado desaparecido. Kolya, tão animado ao contar os detalhes, contava sobre isso como se estivesse orgulhoso de ter enganado todo mundo, enquanto a polícia não conseguia encontrar o desaparecido. Algumas horas depois, a equipe de investigação já estava naquele mesmo poço abandonado. Ali de fato acharam os restos de Arkady Dudin, pai dele. Embora Dudin tenha confessado o homicídio, ele não pôde ser responsabilizado pela morte do pai, porque na época do crime ele tinha apenas 13 anos. Sua primeira sentença de 7 anos ele recebeu exclusivamente por abuso contra uma colega de classe. A colônia penal, é claro, não reformou Dudin. Desde os primeiros dias, ele mostrou que não pretendia cumprir a pena em silêncio. Enquanto outros presos tentavam se comportar para conseguir liberdade condicional, Nikolai era agressivo e parecia procurar um motivo para extravasar a raiva acumulada ao longo dos anos. Da prisão, ele escrevia muitas reclamações e cartas, nas quais havia planos para organizar rebeliões. E por algumas cartas, dá para entender que Nikolai considerava a administração seus inimigos pessoais e os odiava. Bem, na verdade nas prisões parece que ninguém gosta deles mesmo. Mas ele também estava sempre em conflito com outros detentos e era grosseiro com os guardas. Ele não conseguia controlar sua agressividade e certa vez passou dos limites. Em vez de cumprir a pena, ele começou a incitar outros presos a se rebelarem. Quando isso não funcionou, ele decidiu fugir, mas foi pego. O ato mais extremo dele foi atacar um guarda. Dudin não apenas resistiu, ele tentou tirar a vida de uma pessoa usando uma arma caseira, uma lâmina improvisada. Por todos esses atos, o tribunal acrescentava anos à sua sentença, e assim seus 7 anos viraram 12. Quase todo esse tempo ele passou em celas disciplinares e solitárias, sozinho e no frio, mas isso só alimentava ainda mais sua fúria. Quando ele finalmente foi libertado em 99, já era outra pessoa. Todos esses longos anos atrás das grades o transformaram em uma pessoa com a mente completamente destruída e uma agressividade inacreditável. Os moradores da região de Ivanovo tinham anos terríveis pela frente, pois ele voltou para essas terras não para começar uma nova vida, mas para continuar caçando pessoas. A noite de 15 de fevereiro de 2002 em Furmanov começou com um assalto brutal. Numa rua escura, um desconhecido atacou uma mulher de 42 anos. O criminoso quebrou a cabeça dela para roubar a bolsa e a carteira. Depois fugiu, deixando a vítima na neve fria. Apenas algumas horas depois, 2 amigas passaram por ali. Já passava da meia-noite, era 1h da manhã. Perto de uma loja aberta 24 horas, o bêbado Kolya Dudin encontra 2 mulheres. As senhoras também estão bêbadas, alegres e relaxadas. E então Dudin, estando bem animado e alegre, decidiu conhecê-las. Começaram a conversar.
As mulheres contaram que hoje atuaram como casamenteiras, ajudaram uma amiga a arrumar a vida amorosa e a apresentaram a um homem. Esse evento emocionante foi acompanhado de comida e bebida. Depois de algumas horas e muita diversão, as casamenteiras decidiram que era hora de deixar o casal a sós. Saíram do apartamento para passear, enquanto a amiga e o pretendente continuavam a noite. Nesse momento, Dudin os notou passeando despreocupadamente. Ele tentou puxar conversa e demonstrou interesse. Mas as mulheres, já um pouco alegres e animadas pelo sucesso do encontro, trataram o desconhecido com desdém e arrogância. Elas claramente não estavam interessadas em conhecê-lo, pelo menos não a ele. Durante a conversa, uma das mulheres notou a tatuagem no braço de Nikolai. Ela disse grosseiramente que não queria conversar com um ex-presidiário. A amiga dela apoiou com algumas frases sarcásticas. Esse desprezo e insulto atingiram em cheio o coração do Dudin bêbado. Algo se rompeu em sua mente. A mágoa instantânea se transformou em um acesso de fúria monstruosa, desumana. Ele não suportou a ofensa. Em um estado de grande raiva, ele sacou uma faca e avançou. Ele descontava nas mulheres. Era uma paixão, uma retaliação terrível. Ele literalmente as esfaqueou repetidamente com uma faca de cozinha. No corpo de uma das vítimas, os peritos contaram 32 ferimentos, no corpo da outra, 28. Depois disso, Nikolai, levando os mantimentos delas, foi para casa, onde, em companhia de amigos, comeu e bebeu de bom humor. Naquela mesma noite, o policial que inspecionava a área após o primeiro ataque fez uma nova descoberta assustadora. A apenas 100 metros da primeira poça de sangue na neve estavam os corpos daquelas mesmas garotas. Esse episódio apareceu logo no início do vídeo. Na cabeça desse homem comum de óculos, ele mantinha uma contagem constante de quem o ofendia. Você podia ser rude com ele na loja e esquecer disso em 5 minutos. Nikolai, por outro lado, passaria vários dias seguidos relembrando suas palavras, pensando e imaginando em detalhes uma vingança contra você. E depois disso, não sentiria nenhuma pena, exceto por si mesmo, e consideraria o que fez como uma correção de erros equivocada. Após a tripla execução, a cidade ficou tranquila por 2 meses e meio. E no dia da primavera e do trabalho, a jovem de Furmanov, Irina Kolodina, conhece um rapaz e, sem qualquer receio, vai visitá-lo em sua casa. Ninguém mais a viu viva depois disso. E em 4 de junho, a estudante da Academia de Medicina de Ivanovo, Tânia Griasnova, conhece na ponte sobre o rio Chacha, em Furmanov, um homem simpático de cerca de 30 anos que marca um encontro com ela. Depois de fazer mais uma prova na academia, ela corre para casa em Furmanov. À noite, ela é vista com o homem em um café, e na manhã seguinte os parentes não conseguem falar nem com Tânia, nem com sua avó, que mora com Tânia no mesmo apartamento. A mãe de Tânia, junto com o vizinho, arrombou a fechadura e foram os primeiros a ver o corpo mutilado por uma faca. A psique de uma mulher saudável até então. Depois do que viu, a mulher sofreu um abalo tão forte que, devido à doença grave, não conseguiu mais participar do julgamento como testemunha. Moradores passaram a ir juntos ao trabalho e voltar, além de trancarem as portas com todas as fechaduras. A polícia investigava a possível participação em homicídios de pessoas com transtornos mentais, veteranos do Afeganistão, chechenos, dispensados do exército, ex-presidiários e forasteiros. Dudin também chamou a atenção das autoridades. Agora, um pouco sobre o episódio com Irina Kolodina. No dia 1º de maio de 2002, ela foi visitar Nikolai Dudin quando não havia ninguém em casa. Naquela noite, tudo começou de forma tranquila e até aconchegante. Tocava música, eles sentaram juntos, conversaram e brincaram. Parecia uma noite comum de 2 jovens que se interessavam um pelo outro. Ira se sentia segura, sem suspeitar de quem realmente estava sentado à sua frente. A conversa seguia seu curso, até que a garota deixou escapar uma frase. Ela não queria ofendê-lo, foi apenas uma piada infeliz ou uma verdade que ele não gostou. No entanto, para Dudin, qualquer grosseria dita por acaso soava como uma declaração de guerra. Ele sempre foi orgulhoso de forma doentia e achava que o mundo deveria girar ao redor dele. Na cabeça dele, essa pequena ofensa imediatamente se transformava em algo do tamanho do universo. O rosto dele mudou, o olhar ficou frio, mas Ira talvez nem tenha tido tempo de se assustar. Tudo aconteceu rápido demais.
Não tinha se passado nem uma hora desde que eles estavam ouvindo música tranquilamente e Ira já estava morta. Nikolai cortou a garganta dela. Não havia nele nenhuma gota de piedade ou arrependimento, apenas raiva e o desejo de se livrar de quem o humilhou. Quando tudo acabou, ele começou rapidamente, como se seguisse um manual, a esconder os vestígios. Primeiro ele tirou calmamente todas as joias de ouro, os brincos que brilhavam sob a luz do abajur, os anéis, as correntinhas finas. Ele simplesmente colocou tudo no bolso, considerando aquilo seu legítimo espólio. Depois trouxe 2 grandes sacos pretos, embalou o corpo neles com calma, tentando não sujar nada na casa. A noite caiu e tudo ficou silencioso lá fora. Kolya tirou sua velha bicicleta, amarrou os sacos nela e saiu pedalando para fora da cidade. Ele pedalava pelas estradas escuras, passando por casas adormecidas, levando atrás de si um fardo assustador. As joias de ouro que estavam com Ira, correntes, anéis, brincos, Nikolai pegou todas para si. Como depois estabeleceu o tribunal, ele dispôs desses objetos como quis. Muito provavelmente vendeu ou trocou. Mas ainda há outro exemplo gritante de total absurdo criminoso: o assassinato da família Polozov. Esse massacre se tornou uma das páginas mais horríveis no caso de Nikolai Dudin. O que começou como um acidente bobo acabou resultando na morte de uma família inteira. Esse terrível acontecimento ocorreu em 8 de maio, cerca de uma semana após a morte de Ira Kolodina. Nikolai, bêbado, andava pela cidade com uma espingarda cerrada escondida debaixo do casaco. Quando ele sentiu vontade de urinar, foi até uma cerca, se apoiou nela, perdeu o equilíbrio e a derrubou com o próprio peso. De repente ouviu gritos do quintal. "Por que está quebrando minha cerca?" "Coloca a cerca de volta no lugar agora, antes que eu chame a polícia." O homem que gritava, Andrei, ainda não sabia quem estava diante dele. Ele só queria proteger a ordem e sua casa de um vândalo qualquer. Para Nikolai Dudin, que sofreu humilhações do pai na infância, qualquer tom desdenhoso ou grosseiro soava, bem, você entende. E a menção à polícia só aumentou as emoções, porque Nikolai já tinha experiência de prisão e odiava policiais. Ele não queria voltar para trás das grades e achava que qualquer ameaça de entregá-lo às autoridades deveria ser punida com a morte. Por isso, em um acesso de agressividade, Nikolai sacou a espingarda cerrada e atirou na cabeça de Polozov. Mas decidiu que tirar a vida de alguém não era suficiente para um desrespeito tão gritante. Ele queria provar sua força, destruir tudo o que era caro para essa pessoa. Ele decidiu arrastar o corpo para dentro da casa e, ao mesmo tempo, ver se havia família ali. Quando ele já estava com o corpo em frente à casa, uma senhora idosa saiu até ele. Era a sogra de Andrei. Ao ver aquela cena, ela se assustou e tentou fugir, mas devido à idade avançada, não conseguiu dar nem alguns passos. Dudin a matou com um tiro de espingarda cerrada quase a queima-roupa. Ainda na casa estava a filha de Andrei Polozov. Ela tinha 11 anos. Ela correu ao ouvir o barulho e, ao ver a avó caída em uma poça de sangue, começou a gritar de horror. Mas Nikolai Dudin não teve pena dela, apenas ficou ainda mais irritado. Ele se aproximou dela, agarrou sua cabeça e cortou sua garganta. Quando ela já estava morta, num acesso de raiva contra o pai dela, ele começou a esfaqueá-la com força por todo o corpo e, no final, cravou a faca em suas costas, deixando o corpo naquele estado mutilado. Ele achava que assim havia finalmente se vingado pela palavra ofensiva bêbado. Depois de andar pela casa, ele encontrou uma caixa de fósforos no fogão. Para esconder os rastros, saiu para fora e incendiou a casa. Quando foi embora, nem sequer olhou para trás para a casa em chamas, onde de uma só vez uma família inteira morreu. Depois desse crime horrível, Nikolai se arrumou cuidadosamente. E assim que cruzou a porta de casa, a primeira coisa que Nikolai fez foi ir ao banheiro para apagar cuidadosamente os vestígios. Da cozinha vinha um cheiro agradável. Sua namorada preparava um borscht encorpado. Parecia que havia um amor verdadeiro entre eles. Eles até estavam esperando um filho, mas a portas fechadas o relacionamento deles já estava ruim há muito tempo. Nikolai não queria trabalhar, frequentemente sumia com os amigos e bebia, deixando todas as responsabilidades para Helena. "Kolya, venha jantar", ela chamou. A voz dela soou firme, ela não podia mais viver assim.
Quando ele entrou, ela olhou nos olhos dele e disse que estava indo embora. Ela lhe confessou a coisa mais triste. Recentemente, ela fez um aborto em segredo porque não queria criar um filho de um homem que estava indo para o fundo do poço. A fúria explodiu dentro de Nikolai num instante. Ele não pretendia deixá-la ir. Nikolai avançou sobre a garota e a cozinha tranquila se transformou em um campo de batalha. Helena conseguiu se defender por milagre e saiu correndo pela porta. Ela fugiu sem olhar para trás, apagando-o para sempre de sua vida. No dia em que Nikolai tirou a vida de sua última vítima, sua namorada Helena estava internada no hospital. Dudin a localizou e a espancou brutalmente, não perdoando aquela decisão que ela tomou sem consultá-lo. O último crime de Nikolai Dudin aconteceu na noite de 16 para 17 de julho de 2002, na cidade de Furmanov. À noite, com a cidade dormindo, Nikolai achava que tudo seguia conforme o plano. Ele se aproximou da casa da aposentada solitária Valentina Sondukova. Ela assistia TV naquele momento. Nikolai bateu forte e insistentemente na porta. "Abram, é a tropa de choque. Tem um criminoso escondido aí." A mulher reagiu imediatamente, correu até o telefone e chamou a polícia de verdade. Ela não sabia que Nikolai já estava em sua casa. Enquanto ela falava ao telefone, ele se aproximou por trás e atingiu a aposentada na cabeça com um sabre, com toda a força. Só que Nikolai não sabia que sua vítima tinha uma vontade de viver incrível. Sangrando muito e sentindo uma dor terrível, ela encontrou forças para não perder a consciência. Enquanto Dudin ficou parado no quarto, escolhendo o que roubar, a aposentada correu até a porta de entrada. Ela saiu correndo para o corredor, bateu a porta e girou a chave na fechadura 2 vezes. O maníaco ficou preso na armadilha. Ele tentou arrombar a porta, correu até as janelas, mas a porta de entrada era pesada e grossa. Diante daquela situação incomum, do barulho e da resistência da mulher que conseguiu fugir, Nikolai entrou em pânico. Seus gritos desesperados já tinham sido ouvidos pelos vizinhos. No final, a polícia levou Nikolai. Durante a prisão, encontraram com Dudin uma mochila, uma espingarda e um sabre artesanal. No carro, Dudin gritava que estava bêbado e só tinha confundido a casa. Mesmo depois de ter sido pego em flagrante, ele continuou afirmando que era uma pessoa decente e cumpridora da lei. E logo após a prisão, ele escreveu uma confissão voluntária. Ele acabou confessando os crimes, mas no meio disso falava um monte de bobagens desconexas sobre injustiça e mágoa. Nos interrogatórios, Dudin frequentemente reclamava da vida e repetia a frase: "Eu me sinto magoado, entende? Tudo é injusto comigo. Esta cidade, as pessoas, os olhares delas para mim, a hostilidade." Mais tarde, a perícia vai constatar que Nikolai Dudin é totalmente imputável, mas sua lógica estava distorcida ao extremo. Ele tinha um caderno onde anotava suas mágoas. Seu mundo se dividia entre ele, que era bom, e os outros, rudes e maus. Os investigadores lembravam que trabalhar com ele era difícil e emocionalmente desgastante. Dudin podia passar horas falando sobre moralidade, sobre como era importante ser educado e no minuto seguinte descrever como dava golpes mortais em alguém por uma palavra dita por acaso. Ele não sentia pena das vítimas, apenas pena de si mesmo, incompreendido e ofendido. No geral, Nikolai Dudin é um vingador ressentido com uma psique rígida. O tipo de personalidade dele, ao que tudo indica, é paranoide epileptoide, com traços dissociais marcantes. O método dos crimes dele é simples. Ofensa, retaliação, as características principais, obviamente, se formaram na infância e se consolidaram na prisão. As principais características são a hipersensibilidade a ofensas. Qualquer palavra, mesmo que minimamente possa ser interpretada como ofensa, é percebida dessa forma. E por uma ofensa, o ofensor deve morrer. Caderno de ofensas, literalmente caderno da morte, literalmente registro de inimigos. Ao mesmo tempo, a empatia provavelmente faltava completamente em Nikolai, mas ele era altamente sensível. Sentia pena apenas de si mesmo, incompreendido, ofendido. Mas o sofrimento das vítimas não o inibia. Depois de tirar a vida de uma família inteira, jantava tranquilamente e lavava as mãos. Apesar de, à primeira vista, os crimes parecerem cometidos sob violenta emoção, ao que tudo indica, ele tirava vidas em um estado de fúria fria.
Múltiplos golpes de faca indicam provavelmente não paixão, mas a necessidade de destruir completamente o ofensor. Outra característica de Sherto do Jin, ao que tudo indica, é a convicção de sua própria impunidade. Após o episódio com o pai e a ausência de punição, formou-se a ideia: se não pegaram na hora, nunca vão pegar. E também a experiência na prisão. Na detenção, ele não se quebrou. Pelo contrário, aprendeu a praticar ainda mais violência e tentou organizar rebeliões. A sentença de 12 anos não o tornou menos perigoso, mas sim mais perigoso. O fato de ele passar horas nos interrogatórios falando sobre cortesia e moralidade e depois descrever como tirava a vida de alguém não é loucura como se pensa, mas uma retórica defensiva. Ele realmente se considerava uma boa pessoa e o mundo mau. Nikolai do Jin, muito provavelmente, é irrecuperável. Se fosse libertado hipoteticamente, quase com certeza ele se tornaria reincidente. Ele se tornará quase com certeza reincidente. O pai de Nikolai também, claro, não fica atrás. Pode-se supor que ele é do tipo de social com tendências sádicas. No geral, Arkady Dudin provavelmente é o criador do maníaco Nikolai Dudin. Sem a participação dele, Nikolai provavelmente teria permanecido apenas um adolescente problemático. A mãe de Nikolai parece ser uma testemunha passiva, provavelmente uma mulher dependente, traumatizada e oprimida. No geral, uma figura típica em famílias criminosas, uma cúmplice silenciosa por meio da inação. Ela não criou uma moral alternativa, não se opôs nem ao filho nem ao pai. Bem, mas sobre como reconhecer uma personalidade paranoide epileptoide, eu falei no meu canal do Telegram. O link está abaixo do vídeo. Quando Nikolai Dudin era levado para as reconstituições dos crimes, os moradores de Furmanov estavam prontos para despedaçá-lo. A tropa de choque precisava montar um cordão de isolamento bem fechado. As pessoas não podiam acreditar que esse homem discreto e quieto era um terrível maníaco que tirou a vida de 13 pessoas. Em 2003 aconteceu o julgamento. As provas eram mais do que suficientes. O testemunho da sobrevivente Sundukova, as confissões pessoais, as evidências encontradas e os vestígios biológicos. A sentença foi óbvia: prisão perpétua. Dudin foi colocada em uma das colônias mais rigorosas do país, o Cisne Branco, em Solikamsk. Este é um lugar para aqueles que não têm caminho de volta para a sociedade. Aqui estão reunidos os criminosos mais perigosos. Dizem que ao longo dos anos na prisão, Nikolai Dudin mudou muito. Ele envelheceu visivelmente, ficou abatido e não restou nenhum traço da antiga arrogância. Na colônia, ele se comporta de maneira tranquila. Maníacos como ele ocupam uma posição baixa na hierarquia da prisão, por isso ele tenta não chamar atenção para si mesmo. Ele ainda acha que o destino foi injusto com ele. Valentina Sundukova, a mulher que não teve medo de enfrentar o maníaco mesmo ferida, tornou-se uma heroína local. Seu feito é um lembrete de que até a mais terrível das feras pode ser detida por uma pessoa idosa comum, que teve coragem suficiente para girar a chave na fechadura. E aqui está mais um caso bônus, provavelmente você nunca ouviu falar dele. Naquela noite de 1986, na cidade de Oriol, uma das mulheres em um prédio de apartamentos na rua Novoselskaya dormia tranquilamente em sua cama. De repente, seus olhos se abriram e ela ficou paralisada de medo. Gritos agudos vinham de algum lugar bem perto, parecia que era do apartamento ao lado. As paredes tremiam como se perfuradas por furadeira. Os gritos aumentavam e suportar a tortura acústica ficava cada vez mais difícil. A mulher sentou-se na cama, pendurou as pernas e tapou os ouvidos, mas não conseguiu se proteger totalmente daquele som horrível. Durante longos 15 minutos, as palmas de suas mãos pressionaram inutilmente as têmporas, até que de repente tudo ficou em silêncio. A mulher se acalmou, deitou-se, achou uma posição confortável, cobriu-se e, reclamando dos vizinhos sem vergonha, nem percebeu quando adormeceu novamente. Todas as janelas da casa na rua Novoselskaya ficaram escuras, como órbitas vazias. Ainda faltava muito para os moradores de Orel acordarem. Em um daqueles dias escuros de inverno, ao mesmo tempo ensolarado e gelado, uma moça vagava pelas ruas de Orel. Sem agasalho, mãos trêmulas e rosto e roupas manchados de sangue. Com um olhar suplicante, ela tentava parar os transeuntes para mostrar sua situação, mas era ignorada com desdém, como se pensassem, ela não está bem da cabeça. O sangue havia secado nas bochechas e no queixo em filetes estranhos.
A moça caminhava chorando, incapaz de encontrar sequer um lampejo de esperança nos olhos frios dos transeuntes. No fim das contas, as lágrimas a levaram até a ponte da cidade. A moça subiu nela e agarrou o corrimão com as mãos congeladas. Sua cabeça se inclinou mecanicamente para baixo. Seria fácil se soltar e voar, já que ninguém sentiria pena mesmo. Esses pensamentos foram interrompidos por uma voz que chamou a moça em alta voz. Um rapaz enérgico correu até a desconhecida que estava prestes a tirar a própria vida. Ofereceu seu casaco, abraçou-a de leve e a consolou. Os moradores de Orel seguiram com seus afazeres como se nada tivesse ocorrido, e logo a imagem da garota misteriosa ensanguentada sumiu da memória dos que a viram. Pela terceira vez, a tranquilidade de uma das casas em Orel também foi perturbada por alguns gritos repentinos. Femininos, é claro. Os sons da luta cortavam o ar e se espalhavam por todos os andares da escada. Os vizinhos ouviam tudo isso, mas não faziam nada. Talvez fosse uma briga de família, essas coisas acontecem. Quando os gritos cessaram, os moradores de Orel naquela casa provavelmente também voltaram a atenção do exterior para si e seus problemas diários. E as brigas estranhas no prédio foram esquecidas. O fato é que todas as três situações eram na verdade um verdadeiro pesadelo, e ignorá-las não era apenas cruel, mas perigoso. Perigoso para todas as moradoras de Oriol. Da primeira vez, a mulher que tapou os ouvidos, querendo não ouvir mais os sons vindos do apartamento ao lado, se enganou ao atribuir tudo à ousadia dos vizinhos. A moça do apartamento ao lado, Helena Butorina, sofria várias torturas. Ela foi despida e violentada, mas isso foi apenas o começo da inquisição organizada pelos criminosos. E, já exausta, Helena teve o cabelo cortado, depois fizeram ela engolir um frasco inteiro de perfume e no final pegaram de algum lugar uma carteira de membro da patrulha popular e obrigaram a moça a mastigá-lo. As mãos e os pés foram amarrados com as alças de uma bolsa feminina. Para finalizar a tortura, amarraram uma corda no pescoço da moça e aprenderam a maçaneta da porta. Então, os gritos dilacerantes finalmente cessaram. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais e por isso vou deixá-los no canal do Telegram Strashnote. Acesse, inscreva-se e assista. O link está abaixo do vídeo. A irmã da falecida, ao examinar o apartamento dela, afirmou que alguém levou consigo joias de ouro e 300 rublos que Helena havia economizado na esperança de comprar um sofá novo. Algumas coisas desapareceram debaixo do guarda-roupa, e depois, ao verem um brinquedo eletrônico jogado na cômoda velha, os desconhecidos também o levaram. Pela segunda vez, uma moça chamada Valentina, que vagava sem esperança pelas ruas de Orel sozinha com seu problema e quase pulou de uma ponte, na verdade fugiu de seus algozes. O amigo da moça, que também era seu anjo da guarda, foi até a polícia para que essa situação não passasse despercebida. Ele sentiu pena da amiga e talvez surjam novas vítimas. Os policiais apenas reviraram os olhos com ceticismo diante de suas visitas repentinas e disseram: "Jovem, por favor, deixe o local." Ele foi embora sem conseguir nada e algum tempo depois aconteceu um novo crime. Enquanto os vizinhos apenas davam de ombros indiferentes e trocavam olhares por causa dos gritos altos, em um dos apartamentos morria Larisa Casatonova, funcionária da polícia e esposa de um agente da Comendatura Especial. Aconteceu com ela exatamente o mesmo que aconteceu com Helena Butorina. Abusaram dela, amarraram mãos e pés e a deixaram em convulsões, com uma corda do pescoço à maçaneta da porta. O nó era igual ao da vez anterior. Do apartamento dos Kasatonov desapareceram dinheiro, joias de ouro e, inesperadamente, livros. Volumes de obras selecionadas de clássicos russos e estrangeiros desapareceram sem deixar vestígios. O corpo de Larissa Kasatonova parecia estar ensanguentado. O líquido secou em finas manchas na cabeça e no pescoço, nos membros, no abdômen e no peito. No entanto, todas as três mulheres envolvidas na série de crimes estranhos em Oriol, na verdade, não sofreram nenhum ferimento aberto. Os corpos foram cobertos com tinta vermelha Raduga 2 que era usada para recarregar canetas tinteiro. Esse era uma espécie de marca registrada dos criminosos. Os policiais tiveram que se basear nos depoimentos da irmã da primeira vítima dos maníacos, Helena Butorina. Foi dela que eles souberam. Pouco antes da tragédia, a moça conheceu um estudante que se apresentou como Jora. Pobre, veio de Leningrado, mal tinha dinheiro para viver. A atenciosa Helena sentiu pena dele e até o convidou para sua casa, oferecendo uma xícara de chá. Os investigadores imediatamente começaram a procurar o misterioso Jora.
Havia muitos Joras em Oriol, mas qual era o criminoso? Um trabalho minucioso e demorado aguardava. O primeiro a cair sob suspeita foi o estudante do Instituto Financeiro e Econômico de Leningrado, Georgy Ostudin. O detetive Komarov fez uma visita aos pais dele. Na sala, sentado ali mesmo no tapete com um brinquedo eletrônico nas mãos, estava o irmão mais novo de Ostudin. O investigador ficou alerta, já que um objeto similar fora roubado do apartamento de Helena Butorina. Komarov perguntou ao menino de onde veio o brinquedo, e ele respondeu que foi o irmão Jora quem deu. Desde então passaram a vigiar Ostudin. Ele acabou se mostrando uma pessoa muito suspeita, e de fato logo ficou claro que o rapaz não era honesto. Ele se envolve em furtos, coleta peças de rádio raras, aparelhos elétricos, dispositivos primitivos com jogos, para depois vender tudo isso por um bom dinheiro. Só que ele não tinha nenhuma relação com nenhuma das mulheres falecidas. No caso de Larisa Kasatonova, os suspeitos eram o marido dela e o sogro. Eles moravam todos juntos em um ambiente de brigas e desentendimentos. O marido e a esposa não se davam bem, e por isso a vida familiar se tornou um verdadeiro pesadelo para cada um deles. No dia da tragédia, Mikhail Kasatonov, marido de Larisa, e seu pai ficaram até mais tarde no trabalho, o que parecia estranho. Nenhum dos dois tinha motivos para ficar até mais tarde. Os suspeitos foram detidos. No entanto, logo tiveram que ser soltos porque os Kasatonov foram considerados inocentes do crime. Em breve, houve um avanço no caso. A mulher que estava no quintal da casa da Larisa naquele momento, quando faltavam poucos minutos para o terrível acontecimento, informou a polícia que viu 2 rapazes suspeitos. Com base em sua descrição, foi feito um retrato falado de um deles. Nenhuma característica marcante. Rosto jovem, cerca de 20 anos. Um orlovense comum, como tantos outros. Como encontrá-lo? De repente, a mulher acrescentou: parece que eles eram da central telefônica, pelo menos falaram algo sobre um bloqueador de linha. Na época soviética, todos sonhavam em se livrar do bloqueador, que automaticamente limitava a linha compartilhada entre vários vizinhos, caso algum deles quisesse bater papo ao telefone. Larisa Kasatonova não foi exceção. Naquele dia trágico, técnicos vieram até ela prometendo resolver o problema com o aparelho odiado. Na verdade, ao que tudo indica, eles eram falsos técnicos. Depois de 3 histórias misteriosas que abalaram Oriol, as pessoas entraram em pânico. Agora todos pareciam suspeitos. Aquele que vagava pelo prédio sem motivo, quem andava pela rua procurando sabe-se lá o que. A delegacia recebia muitas ligações. Vozes alarmadas informavam ao mesmo tempo. Parece que são eles. No entanto, essa agitação e animação não afastaram em nada a indiferença já habitual. Em um dos dias, na parte central da cidade, as pessoas, como de costume, seguiam com seus afazeres. 2 jovens com uma moça também iam para algum lugar. O trio parecia estranho. A moça caminhava no meio, e os rapazes iam um de cada lado dela. A suposição de que era apenas um passeio comum podia ser completamente descartada. Os acompanhantes da moça a seguravam pelos braços, mas de forma tão insistente e até rude que ficava claro imediatamente: se eles a soltassem, ela fugiria na mesma hora. Mesmo assim, nenhum transeunte os notou. Isso foi um erro. Depois de algum tempo, o corpo de Olga Shkalikova, que veio de Ryazan para Oriol, será encontrado na rua, com as mãos e os pés amarrados e coberto de tinta vermelha. Quem eram seus companheiros de viagem e onde procurá-los? Para a sorte da polícia, tudo se resolveu por si só. Certa vez, uma jovem de cerca de 18 anos entrou na joalheria Almaz, localizada no centro de Oriol, e ofereceu aos funcionários a chance de ver suas preciosidades. 2 anéis de ouro com pedras pesadas. Os investigadores que estavam de plantão em quase todas as ruas de Oriol também estavam ali. A jovem chamou a atenção deles. Começaram a perguntar de onde ela tinha conseguido aquelas joias. Ela ficou confusa, tentou enrolar dizendo que a tia tinha dado, que tinha encontrado ou comprado há muito tempo, mas depois confessou: uns caras me deram esses anéis. Os investigadores queriam saber quem eram esses caras e onde estavam. Descobriram que estavam ali fora, esperando a amiga. Esses são novos suspeitos, mas pegá-los assim de repente, atacando de imediato, não é o ideal. É preciso agir aos poucos, de forma que eles não desconfiem de nada. Os policiais mandaram a garota para a rua e disseram: vai lá e fala para os seus amigos que as joias não foram aceitas porque são falsas. A ordem foi clara: nada de movimentos bruscos, comporte-se de maneira natural. Enquanto a garota reclamava com os rapazes sobre a situação, os policiais se aproximaram silenciosamente e os prenderam. No bolso de um deles encontraram uma caixinha com uma pulseira de ouro e as misteriosas iniciais LK. As iniciais deixaram de ser misteriosas quando descobriram que a antiga dona do objeto era Larisa Kasatonova. Os jovens foram presos.
Eles eram Igor Silkin, de 21 anos, e Georgy Strogaliev, de 22 anos, o mesmo pobre estudante Jora, que conquistou a confiança de Helena Buturina. O apartamento dele lembrava uma grande biblioteca. A mãe, principal arquiteta da cidade, lhe transmitiu o amor pela leitura. Na mesa da sala, frascos de perfume feminino estavam encostados uns nos outros. Havia meias calças de nylon e, na verdade, muitas outras coisinhas da moda, difíceis de conseguir naquela época. Na agenda de Strogaliev havia cerca de uma centena de números de diferentes garotas e mulheres. Muitas delas tiveram sorte, mas algumas não tiveram tanta sorte assim. Igor Silkin não era um intelectual. Nasceu em uma família operária simples. Nessa dupla, ele obedecia em tudo ao seu companheiro mais instruído. Cometiam crimes porque queriam ganhar dinheiro com coisas roubadas e viver uma vida de luxo, e de quebra, podiam se divertir e maltratar as vítimas, tudo ao mesmo tempo. Silkin foi considerado imputável e recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Com Strogaliev foi diferente. Ele foi condenado à pena de morte. A pena de morte que foi executada imediatamente. E o que você acha sobre esse caso? Deixe seu like ou dislike. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Confira os links abaixo do vídeo. E assista a outros vídeos no canal.